Mato Grosso. Pessoal, já deu 2 horas, né? Nós vamos dar início à nossa oficina que está marcada para esse horário. Sejam todos muito bem-vindos para a oficina desta tarde. Gostaríamos de deixar para vocês que o CIESP agradece a participação de todos, só autorizar o pessoal a entrar aqui, e o pessoal que está pendente aqui, e já vamos. Queremos agradecer. Nós temos hoje aqui presente, né, a nossa palestrante, Andréia Luana de Jesus, é professora e especialista. O tema é um tema que eu gosto muito, sou apaixonada, é a pedagogia do afeto como resposta para aliar cérebro e coração, experiência com alunos com TEA, né, com transtorno do espectro autista. Sim. Nós estamos, é um privilégio dessa tarde para cada um de nós estarmos aqui e ouvir uma grande profissional como você, Andréia, pedagoga, graduada, especialista em neurociência pedagógica pela AVM, pós-graduanda em psicopedagogia, extensão em autismo, transtorno de aprendizagem e neurodesenvolvimento infantil, deficiências múltiplas e mediação escolar, capacitação profissional em transtornos da aprendizagem, TEA, em Lisboa, Portugal, professora de educação especial e inclusiva, professora especialista, convidada para ministrar aulas no curso de pós-graduação em neuropsicopedagogia na Faculdade do Rio, professora especialista, convidada para ministrar aula no curso de pós-graduação também. Enfim, a Andréia tem um extenso currículo aí, uma bagagem, uma profissional realmente de ponta. E nós somos muito gratos, agradecemos ao CIESP, agradecemos a você pela oportunidade, Andréia. Meu nome é Isabel Rocha, serei a mediadora nessa tarde, sou neuropsicopedagoga e uma das proprietárias, junto com a doutora Ângela Matilde, da Aprendizagem em Companhia, Unidade de Nova Serrana. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, Andréia. Muito obrigada, Isabel, muito obrigada a todos, né, que estão aqui conosco, para ouvir, né, um pouco das nossas práticas, da minha prática educacional, que realizo na escola, né, aqui no Rio de Janeiro. Vou apresentar a vocês a escola que eu trabalho, né, a minha função dentro dessa escola, vou apresentar as práticas da minha equipe, né, após a Isabel, né, ter aí a gratidão de me apresentar, né, não preciso mais falar mais nada, mas a gente fala, assim, de currículo, mas currículo quer dizer que, assim, acho que ele é grande, Isabel, porque a gente se empenha muito por amor, porque acho que quando a gente tem currículo, fala assim, que a gente vai ao encontro em busca, né, do nosso amor, por aquilo tudo que a gente faz, né, e como todos os professores, né, são, assim, encantados com os seus trabalhos, né, muitos escolheram a profissão certa, né, buscam diariamente fazer o melhor de si, né, para outros. Eu acho que faz com que a gente busque ainda mais. Os que estão hoje nessa sala estão fazendo isso, estão demonstrando o amor deles pelo que eles fazem diariamente e querem aprender, né, querem aprender para fazer o melhor, né, para os seus alunos. Então, eu acho que currículo define isso, né, quando a gente tem um currículo extenso, porque a gente foi realmente atrás para engrandecer ainda mais o amor que nós temos aí por essa profissão, não é mesmo? Então, vamos seguindo, tá? Vou aqui compartilhar, vamos ver se eu consigo voltar aqui, só um instantinho. Aproveitando enquanto a Andréia está colocando, pessoal, às 15 horas eu colocarei o link para a lista de presença, tá ok? O certificado CIESP, ele vai fazer a liberação até 30 dias. Som, Andréia. Perdão, gente, eu apertei o botão errado. Voltando. Vamos lá. Compartilhar. Compartilhar, né? Só abrir agora. Aqui? Só abrir o PowerPoint.
Isso. Gente, vocês veem? Sim, sim. Beleza, então vamos lá, né? Então, damos aí início, né? Agradecendo mais uma vez ao CIESP, né, com essa semana maravilhosa aí, essa jornada de autismo que começou lá no dia 16 e está concluindo hoje, mas ainda não terminou, né? Ainda temos aí lançamentos de livro no final da noite, mas agradecendo mais uma vez o CIESP, doutora Ângela Matilde, por ter feito o convite para estarmos aqui compartilhando as nossas práticas educacionais inclusivas com alunos com transtorno do espectro autista. E eu vou iniciar apresentando para vocês, né, a temática, né, como Isabel já apresentou, mas eu quero fortalecer ainda mais, né, a temática para vocês, para que vocês entendam a importância dessa pedagogia nas práticas educacionais inclusivas para alunos acometidos pelo transtorno do espectro autista. Então, a temática que eu vou compartilhar hoje com vocês é a pedagogia do afeto, como resposta para aliar cérebro e coração, experiência com alunos com TEA. Então, vamos lá. Já pulamos essa parte, como eu falei de currículo, o currículo só demonstra amor. Quando a gente tem currículo, a gente tem amor à nossa profissão e a gente busca sempre o melhor para contribuir. Como Isabel me apresentou, eu sou pedagoga, especialista em neurociência pedagógica, algumas capacitações profissionais aí que me deram uma bagagem para atuar com alunos da educação inclusiva, não somente alunos com transtorno do espectro autista, mas alunos com síndrome de Down, transtorno de aprendizagem, entre outros. Sou coordenadora de inclusão do programa LBV Potencializando Habilidades, com muito orgulho, e com muito orgulho apresento para vocês a minha escola, a escola que eu trabalho. A gente fala que é nossa, né, gente? Porque é onde a gente sente, assim, aquele carinho profundo no coração, né? Mas é a escola que eu trabalho. Hoje, diante da situação que nós estamos vivendo, não estamos, né, no trabalho presencial, mas continuamos no trabalho remoto, uma intensidade muito grande aí das videoaulas, e dando total atenção aos nossos alunos também, alunos com diagnóstico, que precisam de olhares, né, específicos diante da sua aprendizagem. Então, essa é a escola do Centro Educacional José de Paiva Neto, na cidade do Rio de Janeiro. É uma escola mantida pela Legião da Boa Vontade, que tem em sua metodologia de ensino uma metodologia própria, criada pelo educador José de Paiva Neto, que é o presidente dessa instituição. Mas eu queria falar bem rapidinho um pouquinho dessa escola, né? É uma escola bastante ampla, dentro dela tem a sala do programa LBV Potencializando Habilidades, que é, para muitos que não conhecem, né, é a sala do atendimento educacional especializado, ou a sala de recursos, né, como muitas outras escolas utilizam como nomenclatura. E dentro dessa escola, a gente fala, assim, dos portões, né, tem a portaria ali com o porteiro, e eu falo com muito orgulho que todo o trabalho de inclusão feito dentro dessa escola, nessa instituição, não só aqui, mas como em outras unidades, né, porque essa é só uma unidade, nós temos escolas em outros locais, em outros estados, mas eu falo da escola que eu atuo, né, com um pouco mais de propriedade, e eu falo que, quando a gente fala de inclusão, a gente fala exatamente que quando um aluno chega com um diagnóstico, né, ou quando ele chega com algumas questões e a gente precisa observar para poder investigar e logo em seguida intervir, quem recebe primeiramente essa criança é o porteiro, que ali fica, né, naquele portão logo abaixo. E logo que ele chega, essa criança já é amada, ela já é da nossa responsabilidade, porque todos que adentram nos portões dessa escola são muito bem amados. E eu vou dizer um pouquinho para vocês, vou apresentar para vocês o porquê que todos os alunos que entram dentro desses portões, né, eles são amados, porque nós temos olhares específicos, não somente para alunos com diagnóstico, mas para todos os alunos que ali se encontram, porque assim que eles chegam, nós precisamos compreender que ser foi esse que chegou, né, que sujeito foi esse que chegou,
A gente precisa compreender suas particularidades, a gente precisa conhecer sua família, suas histórias, suas culturas. E a partir do momento que essa criança entrou nesses portões, muita coisa acontece em benefício dela. Como vocês podem ver, é uma escola bem grande, é uma escola de tempo integral. Dentro dessa escola tem todo o trabalho pedagógico de forma integral. Tem as oficinas, né, de judô, esportes, arte, música, dança, teatro. Tem salão de beleza que oferece cuidados pessoais, né, para as crianças, cortando o cabelinho delas, cuidando, né, de penteados, entre outros. Há uma equipe presente diariamente dentro dessa escola. Hoje, como eu disse, nós estamos no ensino remoto, mas presencialmente a gente está todos os dias dentro da escola, uma equipe com direção, psicologia, serviço social, nutricionista, coordenações pedagógicas, coordenadora de inclusão, como é a minha função, orientação educacional, coordenação de esportes. Gente, se eu esquecer de alguém, me perdoe, mas é uma equipe, né? É uma equipe multidisciplinar que está diariamente aqui para garantir que o olhar seja único, né? Para todas as particularidades de qualquer aluno que adentre os portões dessa escola. Assim que ele é recebido ali pelo porteiro, como disse, ela vai ao encontro, juntamente com a sua família, da equipe multidisciplinar da escola, que vai compreender todas as suas particularidades e vai oferecer para ela o que há de melhor na nossa metodologia de ensino, que vocês vão conhecer ao longo dessa palestra. E apresento a vocês, né, o idealizador de toda essa metodologia de ensino, dessa escola, que é o presidente, né, da instituição da Legião da Boa Vontade, que realiza um trabalho social e educacional. É uma pessoa que eu admiro, né, particularmente uma pessoa que eu admiro bastante, porque o que ele faz, o que ele propôs a fazer, o que ele ainda faz, é realmente muito humano. Quando se fala de educação e trabalho social, nós temos aí como referência, né, no assunto da educação humana, eu me referencio, sim, ao educador José de Paiva Neto, que tem como metodologia, né, e missão dentro das suas unidades educacionais, né, o seguinte lema: aqui se estuda, formam-se cérebro e coração. E vocês vão entender bem por que ele trouxe uma metodologia de ensino que tanto, né, faz com que alunos com transtorno do espectro autista sejam capazes de interagir, sejam capazes de fazerem laços afetivos e se socializarem no ambiente pedagógico, sem falar na parte cognitiva. E, como eu disse, não tem como realizarmos qualquer tipo de intervenção se a gente não conhece esse sujeito que adentra os portões da nossa escola. E, para isso, a gente precisa compreender, desde a gestação, como foi a gestação dessa criança, né, desse sujeito, não importa se há um diagnóstico, se há uma questão específica, mas nós precisamos conhecer esse sujeito para que possamos, assim, fazer as intervenções, aquilo que for de melhor para essa criança. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês do que é essa compreensão, a formação desse ser, né, a formação do seu sistema nervoso central, que vai nos dar respostas à frente. Tem som, Andréia? Oi? Tem. Som? Não está saindo som? Não. Peraí, Isabel. Não está saindo som, Isabel? Não. Peraí que a gente vai tentar mexer aqui. Não saiu, Cleide. Não está saindo som. Só um instantinho, Isabel. Sabemos dessa grande importância que tem, né, o cérebro e a emoção
ela é de extrema e grande importância. Inclusive, uma meus artigos, das minhas monografias, foi voltado para esse tema também. É um tema de hoje, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos vendo aí o que é que fica após um agravamento ou algum comprometimento no sistema nervoso central. A gente começa a perceber o emocional completamente comprometido e a gente precisa de saber trabalhar com isso, ainda mais nesse tempo, onde que a gente está vendo o retorno das escolas aí, onde que foram praticamente 1 ano e meio, né, para as escolas privadas que estão retornando agora e para a escola pública que ainda a gente aguarda o retorno aí. Então, as crianças estiveram paradas, os pais estiveram também em casa acompanhando tudo isso. Nós sabemos que a saúde mental é muito importante, né? E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trabalha com essa questão desse afeto, dessa socialização, automaticamente ligado ao sistema nervoso central? Como é que a gente pode atrelar isso aí? Como é que isso pode ser aliado a nosso favor? Estamos tentando aqui encontrar para compartilhar o som, Isabel. Aqui ele sai normal. Vamos ver. Andréia, eu tô te Saiu, escutando. Isabel? Saiu, Isabel? Não, eu não estou Não. ouvindo. Eu acredito que o pessoal também não deve estar. Eu estou ouvindo. Acho que é uma música de fundo, né? Não tem fala o som, não é isso? Só tem um fundo, isso, musical. Vocês conseguem ouvir? Não. É que se não sair aqui, vai comprometer os outros vídeos, né? O que você acha que pode ser?
Vocês não conseguiram ouvir o som, não, né? Não. Ah, que pena. Não tinha voz, mas tinha um som musical. E esse vídeo, ele é muito emocionante, porque ele retrata o início de tudo, né? O vídeo se chama 9 meses em 4 minutos. E ele apresenta exatamente quando tudo se inicia, né? A formação do sistema nervoso central. Por que é importante a gente saber disso em relação ao transtorno do espectro autista, né? Porque quando a mulher está lá no início da sua gestação, tudo que ela passa, né, tudo que ela vivencia, vai se tornar em experiência e desenvolvimento. O embrião, até ele se formar um feto, até ele chegar, né, à sua maturação, para ocorrer o seu nascimento. Mas tudo aquilo que aconteceu durante aquela gestação é muito importante para nós, professores, sabermos. É muito importante que a gente saiba o que aconteceu naquele período da gestação. Como que foi a gestação daquela criança? Porque a gente precisa compreender, nós precisamos compreender como que foi a formação, né, do cérebro desse sujeito, como que foi a formação emocional desse sujeito. E aí eu retrato isso com uma pergunta para vocês. Vocês conhecem este cérebro e o coração que chegou à escola? É uma pergunta que eu faço a todos vocês que estão aqui participando, porque é importante a gente saber. Se vocês ainda não têm essa resposta, procurem obter a resposta a essa pergunta, porque ela é essencial no momento em que nós vamos incluir, no momento em que nós vamos receber uma criança com diagnóstico, né, ou uma criança com transtorno do espectro autista no ambiente escolar. Porque não só as questões que acometem, né, a esse sujeito em relação ao transtorno, como questões sociais, questões cognitivas e motoras, não é só isso que vai nos dar informações. Nós precisamos compreender como que foi a formação, né, desse sujeito. Porque antes que a gente receba esse diagnóstico, nós temos que lembrar que nós estamos recebendo, né, um sujeito, um ser humano que tem nome, que tem família, que tem culturas, que tem histórias. Por quê? Quando ele estiver aqui fora, ele vai ter a oportunidade de desenvolver as habilidades. Ele vai ter a oportunidade de desenvolver a sua cognição, vai ter a oportunidade, né, de aplicar a isso no seu meio, no meio que ele está. Mas tudo isso acontece de que forma? A gente precisa compreender como esse sujeito aprende. Isso está muito relacionado à otogênese, né, que é uma característica por questões de sequências dos eventos que ocorrem lá, né, no momento da gestação, né, que a gente precisa compreender isso, porque tudo que vai acontecendo ali ainda no período, né, da otogênese, quando esse sujeito estiver aqui fora, ele também, né, ele vai ter a oportunidade desse desenvolvimento. A gente vai dar a oportunidade a ele também se desenvolver, porque o meio, né, o meio ambiente que ali ele se encontra, se for de acordo com as necessidades dele, se atender às necessidades dele, ele também vai ter a oportunidade de desenvolver as suas habilidades e assim aplicar.
Mas por que cognição e afeto se comunicam? Por que a gente precisa ter cognição e por que a gente precisa ter afeto, né, para fazer a junção de toda essa performance para que esse sujeito aplique as suas habilidades e competências, não no meio pedagógico, mas no seu meio social. Então, a gente vai começar a entender por que a gente precisa, então, dessas informações. Em primeiro lugar, eu trago para vocês uma reflexão, né, com essas 3 casas aí, bastante populares, conhecidas da história dos 3 porquinhos, né, uma casa muito fragilizada, uma casa a menos, né, na questão de fragilidade, e uma casa mais fortificada. E o que essa imagem nos traz de reflexão? Ela nos traz a reflexão que espaços de aprendizagem, eles precisam ser criados e não achados, como é costume, né, de nós, professores, às vezes, chegarmos dentro de uma escola, na sala de aula, agora no período remoto, né, a gente pegar e iniciar uma gravação de uma videoaula, ou entrar numa sala e começar a interagir de uma forma online, né, ao vivo ali com os nossos alunos. Esse ambiente, ele nunca pode ser achado. Nós precisamos trazer a reflexão, né, desse ambiente. A gente precisa se incomodar com esse ambiente para que ele não fique na mesmice, porque o nosso ambiente pedagógico, ele tem que transmitir curiosidade, ele tem que favorecer, né, a liberação de substâncias, de hormônios, que tragam alegria, prazer diante das nossas aulas, daquilo que a gente está oferecendo, informações pedagógicas, para que esses alunos, eles possam, sim, guardar saberes. A gente precisa entender que os ambientes pedagógicos, eles não podem ser achados, a gente tem que criar possibilidade dentro deles, porque quem entra dentro desse ambiente pedagógico, ele traz consigo, né, os transtornos da aprendizagem, ele traz as suas dificuldades motoras, ele traz aí ansiedade, problemas comportamentais, e a sua família, que muitas vezes também tem histórias difíceis, né, histórias que fazem com que esse caminhar seja um pouco mais difícil, e assim por diante. Então, o ambiente que recebe esse cérebro e esse coração, que nós vimos desde lá, a formação dele, desde a gestação, ele precisa receber de uma forma muito fortalecida. Não pode ser um ambiente fragilizado. A gente precisa demonstrar que nós estamos seguros de si. E a gente só consegue demonstrar que estamos seguros de si quando nós transmitimos isso com uma verdade, através do afeto, através do fortalecimento do vínculo afetivo, quando a gente consegue favorecer aspectos emocionais, consegue fazer com que esses alunos nos dêem atenção naquilo que a gente deseja transmitir. E a metodologia? Quando a gente fala que escolas, eles são espaços de inclusão, e incluir é viver em humanidade. Mas por que eu trago isso? Porque muitas escolas trabalham com metodologias de ensino que visam, né, alcançar objetivos aí específicos. Nós temos diversas metodologias de ensino no nosso país, e cada uma, né, engrandece diante da sua prática. Mas por que quando a gente fala na metodologia de ensino para produzir a inclusão, por que é importante a gente pensar isso de uma forma mais específica e abrangente? Porque incluir é viver em humanidade. A gente não consegue incluir se a gente não olha para o outro de uma forma empática. Se a gente não consegue enxergar o outro nas suas especificidades, nas suas particularidades, nós não vamos conseguir aplicar uma metodologia de ensino que alcance, né, as particularidades dele. A gente não vai conseguir alcançar o que de fato ele necessita. Nós não vamos conseguir fazer com que ele nos entenda e que ele consiga vivenciar, né, e experienciar o ambiente pedagógico. Então, temos aí já 2 respostas. Por que a pedagogia do afeto, ela se faz importante na inclusão de alunos com transtorno espectro autista, né, numa experiência prática? Por quê? Porque primeiro a gente precisa conhecer esse sujeito antes mesmo do seu diagnóstico. A gente precisa cuidar do ambiente, né, que o ambiente pedagógico, ele não é achado, ele é criado. E por que a metodologia de ensino tem que atender os aspectos afetivos e sociais dessa criança, né, desse sujeito que é acometido por esse transtorno?
Porque o ambiente escolar, ele vai encontrar ali algumas situações que às vezes vão ser desafiadores, né? Vão ser desafiadores. Nós vamos ter aí situações relacionadas ao quadro de professores, que precisam, às vezes, né, buscar um pouco mais de informações, estudar um pouco mais sobre o transtorno, para poder criar estratégias também. A gente só entende aquilo que a gente compreende, não é mesmo? Se a gente foi buscar informações, como que vocês estão fazendo aqui nesse momento hoje, buscando informações, ficar aí durante esse período da jornada, de 16 até 30 de abril, né, buscando informações, é porque vocês têm interesse, de fato, em compreender, né, quais as questões, quais as características que afetam, né, o sujeito com esse transtorno, né, do transtorno do espectro autista. Então, professores, em primeiro lugar, quando se fala de metodologia, a gente busca primeiro a compreensão, né, para poder compreender as características e as particularidades desse sujeito. E, em seguida, a gente vai pensar o quê? Nós vamos pensar nesse aluno, vamos pensar nas experiências que a gente quer oferecer para ele, porque para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos pedagógicos, nós precisamos oferecer experiências essas cognitivas, motoras, sociais, sensoriais, para que a gente consiga trazer aí a formação dessa cognição de uma forma ampla, mas a gente não consegue a cognição de uma forma ampla se a gente primeiro não perpassa pelo coração, pelo afeto, para que ele possa levar a resposta, então, onde nós gostaríamos que chegasse, que é no cérebro. Então, vocês entendem? É o caminho. Então, incluir é viver em humanidade, porque a gente tem que se doar, a gente tem que compreender, a gente tem que estudar para compreender, para que aí a gente ofereça, né, as experiências, para que a gente forme, então, cognição, que foram naturalmente perpassadas pelas questões afetivas, né, sociais, para fazer essa junção e, então, fazer a conexão cerebral, né, de cada área que está ali em prejuízo diante desse diagnóstico. E eu não vou me estender muito em falar sobre o cérebro do sujeito com TEA, porque certamente vocês ouviram falar muito disso nessa semana aí, das palestras, né, muitos cientistas renomados estiveram presentes, muitas referências no assunto falaram, e com certeza vocês ouviram, né, ficaria muito cansativo se eu ficasse aqui falando, mas eu vou dar uma pincelada para que a gente entenda um pouco mais sobre as práticas, né, que eu vou trazer mais adiante. E não tem como a gente falar, né, desse sujeito, né, com transtorno do espectro autista, a gente não compreender, né, as características dele. Como funciona o cérebro, né, desse sujeito, né, dessa criança que adentrou os portões da nossa escola. Então, hoje, as pesquisas, né, científicas aí, que certamente vocês ouviram durante essa jornada, elas têm apontado para algumas pesquisas mais profundas, né, em relação às estruturas cerebrais, né, que traz alterações, né, em sujeitos com transtorno do espectro autista. E umas que mais chama atenção, que dificulta muito mais o trabalho pedagógico das escolas, é afetado em relação ao sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Então, a neurociência, ela ensina, né, ela informa, ela esclarece que a base da aprendizagem, ela é biológica, mas ela perpassa pelas questões emocionais e afetivas. Então, assim, se a gente não consegue emocionar esse sujeito, esse aluno, a gente não consegue a atenção dele. E se a gente não consegue a atenção dele, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo, né, que é trazer a aprendizagem. Mas essa aprendizagem, ela não é de imediata. A gente precisa primeiro fortalecer, né, todo esse aspecto emocional, afetivo, para que esse aluno consiga compreender através do seu foco atencional, para que a gente consiga ensinar a ele os conceitos que são oferecidos no ambiente pedagógico. Mas como fazer isso se o sistema límbico responsável por esse processo de emoção tem um prejuízo, está prejudicado? E assim adiante, a gente ainda tem o corpo caloso, que é uma outra estrutura, né, cerebral, que conecta o lado direito, né, com o lado esquerdo do cérebro, e os gânglios de base, que são responsáveis pelo controle motor, super importantes, né, pelo controle motor, que vai trabalhar a parte de equilíbrio, sistema vestibular, tônus, super importantes no processo da alfabetização.
Então, se tudo isso está prejudicado, como que a gente vai intervir, como que a gente vai fazer? É importante que a gente saiba, né, como funciona o cérebro do autista. A cognição, aspectos atencionais, de raciocínio lógico-matemático, de linguagem, interpretação, né, temos prejuízos nas habilidades semântica e pragmática. Como dar conta de tudo isso, né, nesse processo todo, se nesse período a gente, né, percebe que ele não corresponde? Emoção e aprendizado. E o tálamo? Área envolvida com a regulação do estado de consciência, de alerta, controle das emoções e atenção, né? Olha quantas situações aqui, né, que vão sendo, né, prejudicadas. Sem falar no cerebelo, que é a parte posterior do cérebro, né, que está encarregada aí pelos comandos do tônus muscular. Lembra que eu falei logo acima, que o tônus muscular, ele é super importante no processo de alfabetização? Se a gente não tem um tônus, né, uma consciência corporal, se a gente não conseguiu trabalhar muito bem o corpo dessa criança, a gente vai ter dificuldade no seu processo de alfabetização. Isso não só para alunos com transtorno de espectro autista, mas também para alunos, né, sem nenhuma questão aí diagnóstica. Na manutenção do equilíbrio, né, que é o tônus muscular, que o cerebelo é que dá essas informações, né, totalmente prejudicadas, também responsável pelos movimentos voluntários e de toda a aprendizagem que vai envolver os movimentos, né, o refinamento psicomotor, para dar conta de pegar o lápis, né, fazer o movimento da escrita, também comandar, correr, pular. Então, tudo isso, né, vai trazendo aí informações para a gente que há prejuízos diários, que as áreas cerebrais, né, dessa criança, desse aluno, dessa aluna, têm os prejuízos. E como que a gente vai dar conta de trabalhar, né, as questões pedagógicas, oferecer conceitos pedagógicos, se todas essas habilidades, né, dessas áreas cerebrais, elas apresentam aí algumas questões que vão trazer um prejuízo um pouco a mais. Então, é muito importante que a gente compreenda que o fator principal aqui, né, é a questão da emoção. Porque se a gente consegue alcançar os objetivos, né, trabalhados em relação ao fortalecimento do vínculo afetivo, a gente vai conseguir dar respostas adaptativas, né, a esse cérebro que tem essas informações em prejuízo, né? A gente sabe que a emoção, ela precisa ser motivada por um fator tanto negativo quanto positivo. Então, se a gente consegue fazer um equilíbrio, trazer um equilíbrio dessa emoção que favoreça, né, esse aluno sentir, né, através do seu corpo, do seu olhar, ou das suas áreas de interesses, se ele consegue, através das suas áreas de interesse, perceber o outro, que ele consiga sentir a emoção pelo outro, que está oferecendo algo que ele goste, que ele tenha interesse, a gente consegue alcançar o objetivo. E os prejuízos de todas as outras áreas que aqui eu mencionei, a gente vai conseguindo, aos poucos, achar caminhos para potencializar essas áreas também que estão aí adormecidas, porque as habilidades, elas existem, mas elas precisam ser potencializadas para serem ainda mais desenvolvidas. E aí a gente sabe que se a gente não fizer um trabalho, se a gente não tomar um caminho de fortalecimento de vínculo afetivo, para que a gente consiga emocionar esse sujeito, nós vamos ter aí prejuízos específicos na cognição, no aspecto motor, no aspecto afetivo, porque a gente não vai conseguir fortalecer estruturas de vínculo afetivo, e naturalmente vamos ter problema também nas questões sociais. E aqui, né, como eu citei ali atrás, os prejuízos relacionados aí à parte do córtex pré-frontal, que é essa parte frontal aqui da cabeça, responsável pelo raciocínio lógico-matemático, em relação à cognição, à imaginação, né, toda essa parte frontal, ela é responsável por muitas informações importantes, né, principalmente da atenção, e se ela tem prejuízo, a gente precisa achar caminhos, né, de outras rotas, né, neuronais, dar respostas adaptativas ao sistema nervoso central, às outras áreas cerebrais, para que a gente consiga alcançar aí, né, os objetivos propostos do ambiente pedagógico, porque a gente está falando de escola, né, gente, a gente está falando de ambiente pedagógico, que tem que trazer diante das suas práticas educacionais, traz os seus conteúdos, seus conceitos, que também trarão desenvolvimento, né, a esse sujeito. Então, toda essa área que eu citei lá atrás, parte do cerebelo, a área posterior, né, relacionada a toda a parte motora, a área, né, relacionada à linguagem,
Então, assim, há um prejuízo muito grande em relação a essas áreas, mas não é impossível, né, que a gente não consiga fazer conexões entre elas. Basta a gente compreender como funciona esse cérebro para que a gente consiga daí as respostas adaptativas e fazer novas conexões. E para isso, né, é necessário que a gente aprenda, né, ensine a raciocinar com o coração e sentir com o cérebro, que é um pensamento também do educador José de Paiva Neto. E como que a gente faz isso? Raciocinar com o coração e sentir com o cérebro. Porque se a gente percebeu, né, lá atrás, que o cérebro do autista, né, do sujeito com transtorno do espectro autista, ele tem prejuízo nas suas questões emocionais, tem prejuízo nas questões cognitivas, de raciocínio lógico-matemático, de linguagem, de memória, né, ele tem prejuízo em várias questões relacionadas à parte motora. Como que a gente vai conseguir fazer com que ele também, né, aprenda e sinta, né, tudo isso que a gente está oferecendo para ele, nesse sentido, que a gente ensine ele a raciocinar com o coração e sentir com o cérebro. A resposta está nas práticas que eu vou apresentar aqui hoje, porque a partir do momento em que a gente consiga fazer esse coração raciocinar, na verdade, nós vamos estar atingindo os aspectos emocionais. Se a gente consegue atingir, né, o aspecto emocional, que esse aluno se aproxime da gente, que ele consiga interagir com a gente, nem que for pelo seu olhar, a gente já está favorecendo que substâncias, né, prazerosas, hormônios relacionados ao prazer, à alegria, sejam liberados, então, no cérebro. E isso faz com que ele, né, possa sentir, através, né, de todos os seus sentidos, que as suas áreas começam a conectar e dar respostas para a gente. Dar resposta daquilo que a gente está oferecendo no seu dia a dia. Né? Aquilo que a gente oferece para ele na ambiência pedagógica, aquilo que a gente precisa conceituar para ele, como que ele vai conseguir compreender tudo isso? Porque nós conseguimos ensiná-lo a raciocinar com o coração, para que ele pudesse, então, fazer as conexões cerebrais, para que as áreas cerebrais elas, então, se comunicassem e dessem as respostas aí específicas, né, aquilo que a gente está oferecendo no momento. E como o cérebro guarda esses saberes? Não importa se há uma questão diagnóstica, né, ou não. Todo sujeito é capaz de aprender, todos aprendem. Não existe a palavra que aquela criança não é capaz de aprender, que aquele sujeito não é capaz de aprender, que aquele adulto não é capaz de aprender. Todos são capazes de aprender. Para isso, a neurociência veio, esclareceu isso de uma forma muito bonita, científica, com seriedade, com muitas pesquisas, e nos deu a certeza que para o cérebro guardar os seus saberes, para que a gente tenha aí, de fato, a aprendizagem, é necessário que a gente siga, né, alguns embasamentos científicos, sim, né, as estratégias específicas, sim, mas a gente tem que seguir aí esses 3 eixos. Para que o cérebro guarde saberes, a gente precisa da emoção, em primeiro lugar, por isso que é tão importante a gente fortalecer o vínculo afetivo, né, com os nossos alunos, com o transtorno do espectro autista, emoção, atenção e significado. Emoção, a gente só consegue quando a gente fortalece o vínculo afetivo com essa criança, com esse nosso aluno, com esse sujeito. Somente assim que a gente vai consegui-lo emocioná-lo de uma forma positiva, para que a gente consiga, através dessa emoção, aquilo que é maior na parte pedagógica, a atenção. A gente consegue fazer com que os alunos prestem atenção quando aquilo realmente é significativo para eles, não é mesmo? Ninguém não presta atenção, podemos tirar por nós mesmos. Aquilo que não nos interessa, nós não vamos prestar atenção. Mas aquilo que tem um significado, que tem uma memória afetiva, que tem uma informação específica, que tem uma cor diferenciada, ou que tem um brilho diferenciado, ou se aquilo traz vivências, né, experiências corporais, aquilo vai ser significativo para nós. Então, todo cérebro é capaz de guardar saberes, desde que a gente ofereça emoção, para que aconteça numa sequência o aspecto atencional, e que isso só vai consolidar memórias
se isto trouxer significado, se aquilo fizer parte do seu cotidiano, da sua vida, das suas experiências, das suas culturas. E aqui eu começo a trazer para vocês, né, um pouquinho dessa pedagogia, né, a pedagogia do afeto, que faz parte da minha temática, o que seria a pedagogia do afeto, quem criou a pedagogia do afeto, e antes de eu começar a ler, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né, se atentassem mesmo a essa imagem desses dois alunos sorridentes, felizes, né, nessa foto. E aí eu vou começar a falar um pouquinho aqui, eu gostaria que vocês só depois me falassem um pouquinho dessa foto, eu vou dar oportunidade para vocês falarem, se vocês quiserem falar, e falando só sobre uma característica dessas crianças, desses dois meninos que estão sorridentes aqui, tá bom? Então, assim, trazendo sobre a proposta pedagógica da pedagogia do afeto. Na verdade, são duas, né, são duas metodologias de ensino aplicadas nas escolas da Legião da Boa Vontade. Essa proposta educacional, ela é dessa instituição escolar, né, que é uma instituição escolar filantrópica, é chamada de pedagogia da boa vontade, porque é composta aí de duas nomenclaturas, que é a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, mas hoje eu vou só abranger para vocês a pedagogia do afeto, porque ela é específica, né, nós estamos falando sobre essa metodologia de ensino no processo de inclusão para alunos com TEA, e falar um pouquinho, né, de quem criou essa pedagogia, né, que ambas, né, tanto a pedagogia do afeto como a pedagogia do cidadão ecumênico, elas foram criadas pelo educador José de Paiva Neto, que ao criar essa metodologia de ensino, ele buscou, nos seus estudos, nas suas pesquisas, componentes aí responsáveis por promover conhecimentos intelectuais aliados aos valores e sentimentos. E o que quer dizer isso? Ele buscou nessa pedagogia exatamente o que a neurociência fala, com toda certeza, que só há aprendizagem se houver emoção, se houver vínculo afetivo, se houver amor, porque se não houver isso, possivelmente a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos específicos em relação a alunos com diagnóstico nos ambientes escolares. Dificilmente a gente vai alcançar os objetivos. Então, ele foi muito acertativo quando ele criou essa pedagogia, e ela é aplicada nas suas escolas com êxito, eu falo com toda certeza, né, na aplicabilidade em relação a alunos com transtorno de espectro autista, porque eles dão respostas, né, eles dão respostas cognitivas e afetivas, sociais e motoras, porque nós aplicamos isso diante daquilo que ele nos orienta, né, nas suas questões da sua pedagogia, envolvendo aspectos intelectuais, sempre aliando valores e sentimentos. E como nós ensinamos sentimentos e valores para um aluno, uma aluna que é acometido pelo transtorno do espectro autista, se nós sabemos que eles apresentam prejuízo, né, nessa área social, na compreensão, nas habilidades da teoria da mente, né, que é os aspectos aí relacionados à interpretação das emoções, como que a gente consegue fazer isso, né, diante dessa pedagogia? Porque a gente consegue, né, antes de tudo, antes que a gente trace qualquer estratégia pedagógica, nós fortalecemos o vínculo afetivo. Nós, primeiramente, nos preocupamos em receber e acolher essa criança no ambiente pedagógico. Oferecemos a ela amor, oferecemos a ela carinho, cuidado, para que depois a gente pense, de fato, em estratégias pedagógicas. Ela precisa ser amada, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir segura no seu ambiente escolar, para que ela entenda que tudo aquilo que for oferecido para ela, em relação às informações pedagógicas, ela vai ter caminhos, vai ser oferecido caminhos a ela para que ela compreenda, para que ela vivencie, para que ela tenha suas experiências, e assim ela compreenda que viver, né, de forma social é prazeroso também. Então, essa pedagogia do afeto, ela é direcionada às crianças de até 10 anos de idade. Por acreditar-se, né, que carinho e afetividade não devem ficar restritos aos bons tratos somente do seio familiar, né, ele trouxe essa pedagogia para que ela também trouxesse aí suas vertentes, né, na vida dessas crianças também no ambiente escolar. Então, ela é a pedagogia, uma metodologia de ensino que atende crianças, né,
desde lá inicialmente da educação infantil, né, de 0 até 10 anos de idade, né, e a gente entende a importância de oferecer esse fortalecimento, de oferecer amor, de oferecer carinho, respeito, né, para essas crianças em sua fase de desenvolvimento maturacional. Nós, professores, pedagogos, sabemos bem o que é isso. A criança que está num ambiente seguro, ela é feliz, né, ela corresponde melhor nos seus aspectos cognitivos, ela corresponde melhor nas suas questões sociais, e, naturalmente, vai corresponder também nas questões afetivas e motoras, porque o aspecto motor, ele depende também do aspecto afetivo. Alguém gostaria de me perguntar algo sobre essa foto? Eu gostaria de falar algo sobre ela, se gostaram, se acharam algo diferente? Alguém quer falar, Isabel? Estou, é porque eu estava autorizando aqui. Se alguém quer falar uma questão sobre a foto, que eu perguntei sobre a foto. Alguém gostaria de me falar algo sobre a foto? Sim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Senão a gente segue. Foi feita uma colocação aqui pela professora Sheila Leão, Sim. André, que ela falou o seguinte: gente, tem dificuldade dos pais em compreenderem que os filhos precisam de um cuidado especial. Então, de repente, quando a gente fala de pedagogia do afeto, é exatamente este cuidado especial. A família não consegue compreender, e, de certa forma, algumas pessoas não conseguem compreender que o cuidado ele é especial, que a gente está falando de afeto mesmo, né? De afetividade. Isso aí. Então, a professora Sheila coloca isso aí, passando por algum profissional, né, para detectar as limitações, e os pais têm muita dificuldade com isso. O que fazer? Os pais precisam também ser acolhidos. Isso. Os pais também precisam de acolhimento, e mais à frente eu vou falar sobre isso. Isso. Então, tá bom. Então, olha só. Então, eu acho que todo mundo gostou da foto, certo? Todo mundo achou lindo, né? Os meninos aqui sorridentes. Então, tá bom. Mais à frente eu falo, então, a respeito deles. Seguimos aqui com a pedagogia do afeto. E aí eu trago, né, uma citação ainda dessa pedagogia, né, feita pelo educador José de Paiva Neto, retirada do seu livro, né, Urgente Reeducar, um livro que traz reflexões para nós, professores, para que a gente possa oferecer aquilo que é melhor, de melhor na educação. A gente precisa também se reeducar, a gente precisa refletir, a gente precisa olhar, né, com mais empatia pelo outro, para que a gente possa encontrar nas suas particularidades respostas para o seu desenvolvimento maturacional. Então, esse livro, ele traz reflexões, assim, muito importantes e necessárias para nós que somos professores, pedagogos, especialistas, né, terapeutas, enfim, para que a gente possa trazer aí respostas, né, respostas daquilo que às vezes nos incomoda no ambiente pedagógico, que às vezes a gente não consegue alcançar os nossos objetivos específicos naquilo que está relacionado às nossas práticas. Então, esse livro, ele traz algumas reflexões muito importantes. E uma citação dele que eu fico muito emocionada e faço uma reflexão muito profunda sobre isso, diariamente, na minha prática, né, porque, como eu disse, se a gente tem currículo, a gente estuda, né, a gente nunca está, assim, em contentamento daquilo que a gente estudou, porque a gente se depara com um desafio, a gente quer estudar mais um pouco para poder entender sobre aquilo e encontrar respostas, né, para ajudar aquela criança. Então, nessa citação... Sim, Isabel, pode falar. Na verdade, o que tem sido colocado aqui até é sobre essa importância do cuidado com o outro, né? Sim, o acolhimento com os aspectos socioemocionais. A Vanessa citou isso aqui de uma forma muito clara. E nós precisamos estar, quando a gente fala sobre afeto, a gente precisa, e essa foto ela é muito expressiva nessa questão desse abraço, a gente precisa de compreender isso aí, né? Isso mesmo. A receptividade mesmo. E o acolhimento. A Andrea Baro coloca aqui, representa que as crianças, essa foto representa que as crianças são mais receptivas que muitos adultos ou os próprios membros da família. Isso mesmo. Quando a gente oferece o acolhimento para a criança, a gente não pode esquecer da família, né? E as famílias também precisam compreender aquilo que a gente também faz, para que a gente também ensine as famílias, preparem elas também. Porque às vezes a família não aceita, Isabel, porque não compreende.
E quando a gente traz isso de uma forma natural para elas, né, e a gente mostra isso para as famílias de forma natural, elas também se sentem acolhidas e seguras, assim como os alunos, né, como a criança com transtorno de espectro autista também, ela se sente segura, né, quando ela se sente segura no seu ambiente pedagógico, ela dá as respostas, ela dá a resposta que a gente deseja, né, para alcançar os objetivos pedagógicos, né? Porque, de certa forma, até a família, nesse momento, principalmente após uma avaliação multidisciplinar, né, e a descoberta mesmo da questão do TEA, muitas vezes até a família, ela está órfã. Exato. Né? Ela precisa de ser acolhida, até para ela saber como é que ela vai acolher. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho mais ali no final sobre as famílias também, tá? E aí, nessa citação aqui, né, dessa outra foto que eu estou retratando, desse livro, né, que foi essa citação que eu retirei de lá para compartilhar com vocês, ele ainda traz uma reflexão mais profunda sobre esse afeto, que não é só carinho, sabe, Isabel? Né, e todos que se encontram aqui nessa sala. Não são expressões só de carinho, de abraços, de beijos, né, de dizer eu te amo. Não é apenas isso, né? Quando a gente fala de afeto, quando ele traz essa metodologia de ensino inspirada no afeto, é a representatividade desse amor empático, da gente olhar o outro nas suas particularidades, da gente acolher esse outro nas suas particularidades também, da gente trazer para eles oportunidades, né, de interação social, da gente trazer para ele oportunidades de uma boa alimentação, dele se alimentar conforme a necessidade dele, a gente vai ver isso ali na frente, trazer esse amor, esse afeto no que tange, né, todas as particularidades que possam envolver, né, uma criança que apresenta um determinado tipo de diagnóstico. E aí ele cita, né, um recorte aqui da sua citação, eu peguei apenas uma parte, mas é uma reflexão profunda que eu vou tentar transmitir para vocês com a mesma intensidade que talvez, se ele estivesse aqui transmitindo, ele faria, né? O afeto que inspira a nossa pedagogia, em consonância com a justiça social, leva em consideração que nós, seres humanos, somos muito além de ossos, músculos, nervos. E aí ele ainda concorda e complementa. Amam e sofrem, sonham, desejam, constroem, merecem além de leis. Então, assim, eu chego a ficar sem palavras nessa reflexão, porque quando se fala de educação inclusiva, é inconcebível que a gente só faça algo por uma criança dentro de um ambiente escolar se uma lei está nos obrigando. E é inconcebível isso para nós, professores, pedagogos, né, especialistas, terapeutas, todos que aqui se encontram, é inconcebível que a gente admita algo assim, que a gente só vai fazer algo por uma criança, né, no âmbito pedagógico, escolar, se uma lei estiver nos obrigando, né, citando para a gente que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, né, nos ditar as regras do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Porque quando eu trouxe para vocês lá o início daquele vídeo, nenhuma criança, né, aquele vídeo dos 9 meses em 4 minutos, nenhum ser humano, nenhuma criança, nenhum sujeito deixa de passar pela mesma situação que todos nós passamos. Todos nós passamos pelos mesmos processos, né, do desenvolvimento humano, né, a fecundação, depois dessa fecundação, o embrião, a formação do embrião. Na primeira semana, já acontece a formação, né, da medula espinhal, já começa toda a formação embrionária. Então, já começa a formação do sistema nervoso na primeira semana, a mulher ainda ela nem sabe que ela está grávida e já começa toda essa formação. Já começa a ter a formação de toda a parte, né, biológica do ser humano, já começa logo inicialmente.
Então, todo aquele processo que a gente viu naquele vídeo, a formação do sistema nervoso central, aquilo que ela foi passando, que a mãe foi passando, né, nas questões relacionadas às emoções, né, na alimentação, entre todas as outras coisas que ela foi passando ali, fez com que ele crescesse, né, que ele se desenvolvesse e que ele viesse, né, ao mundo, trazendo as suas bagagens, trazendo os seus sonhos, trazendo também, né, toda a sua formação relacionada ao aspecto, né, biológico e humano. Mas a gente não pode esquecer que atrás daquele diagnóstico nós temos um ser humano, né, nós temos uma pessoa também que sofre, que ama, que sonha, que tem desejos e que também constrói, que ela também pode nos dar as respostas. Dar resposta, muitas vezes, de qual o melhor caminho que a gente tem que seguir com ela. Então, eles merecem muito além de leis. A gente não precisava das leis, não é mesmo? Mas, infelizmente, é necessário ainda. Mas vocês hoje aqui, que estão nessa sala, vão ter a oportunidade de refletir, né? Que essa pedagogia, né, relacionada à nossa metodologia de ensino, voltada com todo aspecto afetivo, né, ela vai nos inspirar a pensar além das leis, porque a gente vai lembrar que todos somos iguais, todos temos a mesma formação, todos nós passamos pelas mesmas situações, e somos formados aí de ossos, músculos e nervos, mas nós temos sentimentos. E levar em consideração esses sentimentos é de extrema importância no ambiente escolar, porque quem deseja não ser acolhido dentro de um ambiente escolar? Quem não deseja? Quando essa criança chega dentro da sua escola, né, você precisa conhecê-lo, você precisa conhecer o seu cérebro e o seu coração. Aqui está a resposta àquela pergunta, porque eles também amam e eles também sofrem. Então, se a gente rejeita, né, a gente me coloca aqui, né, nessa situação, se a gente rejeitar, eles vão sofrer. Se a gente amar, eles vão também dar resposta a isso para nós, eles também vão nos amar. Se a gente ensinar eles a sonhar, lembra que eles têm prejuízos na imaginação, na criatividade, mas se a gente ensinar eles a sonharem, imaginarem, eles vão dar respostas a isso para nós. Eles vão desejar, eles vão expressar os seus desejos, e eles vão construir. E eles vão construir, vão fazer parte da construção, né, do ambiente pedagógico. Então, eu deixo essa reflexão para vocês diante dessa foto. Ambas as fotos, né, tanto a anterior quanto essa, demonstram todo o trabalho envolvido, de acordo com a metodologia de ensino, aplicada na escola da LBV, no Centro Educacional José de Paiva Neto, particularidades que é a escola que eu estou apresentando nesse momento, mas lembrando que isso acontece em todas as escolas, em todas as unidades, né, das escolas mantidas pela Legião da Boa Vontade. Todas as escolas, todos os educadores aplicam essa metodologia, né, de acordo com a faixa etária. A pedagogia do afeto, eu falo com toda certeza que ela nos traz respostas para alinhar cérebro e coração de alunos com TEA, porque tanto na foto anterior, eu vou retornar a ela aqui, essa daqui, são de 2 alunos acometidos pelo transtorno do espectro autista com um grau variado. Esse aluno aqui, à minha esquerda, é o aluno Gabriel Monteiro, que chegou para nós na educação infantil, com 3 anos de idade, com os pezinhos descalços, né, de chinelinho de dedo, mas que não ficava com seus pezinhos dentro do chinelinho, porque tinha questões sensoriais, não conseguia permanecer com os chinelinhos no dedo, a família muito inibida, com muito medo, né, de não ser aceita. Muitas famílias, às vezes, negam, né, gente, vocês podem já ter passado por essas experiências que as famílias chegam, e às vezes elas têm medo de falar sobre o diagnóstico dos filhos, porque elas não querem que seus filhos sejam rejeitados, não é mesmo? E quando ele chegou para nós, eu fiquei numa alegria tão grande, mas tão grande, né, porque ele foi nosso primeiro aluno autista que chegou na escola. O nome dele é Gabriel Monteiro, chegou com 3 aninhos, chegou para nós lá no maternal ainda. E depois eu vou contar um pouco mais da história dele, porque é muito emocionante, é até difícil falar, né, mas ele chegou lá com os pais, e a equipe multidisciplinar recebeu, a diretora recebeu, juntamente comigo, e a gente, né, foi conhecer o Gabriel, e eu fui entender sobre a sua gestação, porque para mim pouco importava o diagnóstico, pouco importava o diagnóstico do TEA, porque eu estava vendo o Gabriel como Gabriel,
eu não estava vendo o Gabriel com transtorno de espectro autista. Eu estava vendo ele como Gabriel, uma criança com 3 anos de idade, que deveria ser matriculada na turma do maternal, que tinha suas particularidades, mas que ela precisava ser acolhida, ela precisava das suas estratégias para atender suas particularidades, ela precisava do acolhimento, do carinho, do amor, de todos que ali se encontravam. Até para dar conta das suas questões sensoriais, né, visto que ele chegou de chinelinho de dedo, mas logo tirou o chinelinho porque não dava conta de permanecer com o chinelinho no pé. Já estava de chinelo porque não dava conta de ficar com um sapato, pelas questões sensoriais. E hoje Gabriel está aqui, né, essa foto ainda foi no período presencial, no encerramento da festa de final de ano, quando ele estava aí com os colegas de turma dele. Hoje ele está no 4º ano, alfabetizado, e a gente vem conhecer o Gabriel aqui mais à frente também, mas ele ainda permanece conosco, foi nosso primeiro aluno autista, e tanto a família, né, estava muito receosa, com muito medo, mas a família acreditou que a nossa escola poderia fazer algo, né, diferente pelo Gabriel, e a gente fez jus dessa confiança, né. Nós fizemos jus porque nós trabalhamos em equipe, trabalhamos diariamente com essa metodologia de ensino, levamos em consideração todas as informações relacionadas ao que o educador José de Paiva Neto nos fala, né, nos orienta, como que deve ser nosso trabalho, como que ele deve ser fortalecido, quanto amor a gente deve demonstrar pelas nossas crianças, pelos nossos atendidos, né, e a gente vai fazendo isso de uma forma muito gratificante e com muito amor. Ao lado dele é o nosso aluno Pedro Henrique, que também se encontra no 4º ano, que também chegou na educação infantil, no pré-1, que também é acometido pelo transtorno do espectro autista. Então, são 2 amigos, né, eles eram da mesma turma nessa época, eram bastante amigos. O Pedro tinha uma preocupação muito grande com o Gabriel, porque o Gabriel, ele não era verbal expressivo, né, ele não conseguia trazer uma comunicação interativa. A gente fala assim, que todo autista, ele é verbal, porque ele se expressa através do olhar, ele se expressa através, né, dos indicativos, dos apontamentos, mas quando eu falo não verbal, eu estou esclarecendo que é na questão interativa, eu falo e você responde. Gabriel apresentava muita questão de ecolalia, então ele tinha um pouco mais de dificuldade, né, em se comunicar com os outros colegas. E o Pedro, por ter um diagnóstico do transtorno de espectro autista mais para o leve, o Pedro, ele também tem as particularidades dele, mas ele se preocupava com o Gabriel. Então, na hora do recreio, na hora das refeições, ele tinha sempre aquela maneira, assim, de chamar o Gabriel, Gabriel, vem para cá, Gabriel, vem para cá. Então, ele se preocupava, né? Então, isso só nos dá a certeza que quando a gente trabalha com uma pedagogia dessa, voltada, né, com os valores e os sentimentos, a gente transmite isso para eles também, a gente ensina isso para eles também, porque tanto o Gabriel quanto o Pedro, eles tiveram a oportunidade, né, de transmitir isso para a gente, eles nos ensinaram também, e mesmo que o colega não interaja, que mesmo que o colega não fale, né, não responda aquilo que eu perguntei, o que importa, né, o importante é que ele está aqui, e a gente vai compartilhar a si mesmo, né, desse momento de amizade, de socialização, e de felicidade por estar numa escola que acolhe tão bem, que oferece tanto amor, tanto cuidado. E nessa outra foto aqui, os 2 juntos, o outro coleguinha de turma, né, que tem uma outra questão, um outro distúrbio específico de linguagem, né, mais em específico a dislexia, mas que não transmitia tanta dificuldade para ele no seu ambiente pedagógico. Mas, em total socialização, sempre acolhendo, sempre chamando para as brincadeiras, né, sempre transmitindo para eles que a amizade, pouco importa se a gente não fala, né, que a amizade é quando a gente compartilha dos sorrisos, né, quando a gente ensina, transmite, vamos tirar uma foto agora, diga X, mesmo que ele não compreenda, né, o que é sorrir, por que sorrir, né, quando a gente está feliz, a gente sorri, mas às vezes ainda não entende, né, porque se precisa de um treino social, precisa de um trabalho mais específico para isso, e a gente conta com a colaboração dos terapeutas que acompanham eles também, e aí a gente entende, e quando a gente fala assim, olha, na hora de tirar foto a gente tem que fazer X, e aí ele sorri, né, que ele entende que aquele momento é um momento de felicidade, que ele está ali com os colegas dele. Então, as 2 fotos eu trouxe para vocês, para transmitir isso para vocês, né, em relação à nossa metodologia de ensino aplicada nas escolas da LBV, que elas
trazem resultados, né? Porque a gente precisa primeiramente trabalhar com esse aspecto emocional, afetivo, para dar conta das questões sociais e cognitivas e motoras, né, de alunos com transtorno espectro autista. Aqui também é um exemplo, né, do Gabriel aí no ambiente escolar, juntamente com seus colegas de turma, tendo total interação com a sua professora e com a auxiliar de classe. Ele permanece sentado juntamente com seus colegas, isso foi no período presencial, né, como eu disse, mas a gente vai ter aqui as informações também do período remoto. Ele senta junto com os colegas dele, tem sempre em mãos, né, um objeto do seu interesse restrito ali, vocês podem perceber que é o Super Mario, ele tem um grande interesse por esse personagem, pelos games também. Ele consegue realizar suas atividades pedagógicas, a professora faz as suas flexibilizações necessárias, atendendo suas particularidades, e ele interage com todas as atividades pedagógicas que acontecem na rotina escolar, sem exceção de nenhuma, não tem exceção de nenhuma atividade. Ele lê, ele escreve, ele não tem problema em permanecer junto com os outros colegas, todos os colegas demonstram muito amor e preocupação por ele, sentimentos de empatia, e essa foto foi muito interessante, que a professora dele conseguiu registrar, que eu falei, que ganho que ela conseguiu nessa foto, que ele estava ali fazendo a atividade dele, né, mas ele teve um momento que ele foi olhar, por algum motivo, ele foi olhar o que a coleguinha dele estava ali fazendo, não para copiar, né, não é essa questão da consciência, mas por algum motivo, algo chamou a atenção dele nesse momento, na apostila da colega, e a professora conseguiu registrar aí, e ficou uma foto muito interessante, mas só retratando, né, que isso é possível, né, deles estarem interagindo, deles terem a capacidade também de interagirem com o outro, de realizar as atividades pedagógicas, aquilo que é preciso de adaptar ou flexibilizar para eles é feito, mas demonstro aqui para vocês com toda certeza que todo esse processo inclusivo, ele é possível, desde que a gente trabalhe aí, né, primeiramente com os aspectos sociais, afetivos, né, para que a gente dê conta dessa socialização e dessa inclusão. Aqui eu tenho um pouquinho para vocês, né, daquilo que hoje nós estamos fazendo no ensino remoto, né, o retorno das famílias, aquilo que as famílias hoje recebem das videoaulas que os professores produzem e nós encaminhamos para eles, e geralmente os professores passam algum trabalho, entre outros, e aí as famílias vão dando retorno para nós. Neste caso aqui, quando nós iniciamos com as aulas remotas, que foi um desafio tanto, né, gente, não só para nós, mas para o mundo, né, o mundo todo se viu da noite para o dia tendo que fazer suas aulas, né, suas videoaulas, enfim. Mas, pensando nas particularidades, como eu disse, né, do transtorno do espectro autista, nós não poderíamos deixar, né, de levar em consideração essas particularidades relacionadas aos aspectos afetivos e sociais, né, desses nossos alunos. O Gabriel, por exemplo, ele estaria numa situação totalmente diferenciada do seu contexto, da rotina que ele estava habituado. Então, a mudança de rotina, ela traz, né, uma certa resistência para alunos com esse transtorno. Traz uma resistência. Sim? Oi, Isabel. Não, é o microfone de alguém que parece que abriu. Ah, sim. E tá dando microfonia, acho que não sei por que tá voltando, deve ser algum microfone aberto, melhorou. E quando nós pensamos, né, nessas videoaulas para alunos com transtorno de espectro autista, nós tivemos que levar em consideração as suas áreas de interesse. Porque se nós trabalhamos lá no presencial, as suas particularidades, fortalecendo o vínculo afetivo, dentro do contexto pedagógico, aqui não poderia ser diferente. Então, logo em seguida, eu me reuni com os professores, quando a gente soube que teria essas videoaulas, que nosso ensino seria remoto e assim por diante, eu me reuni com esses professores para que nós pudéssemos compreender, né, como que seriam as estruturas dessas videoaulas, seguindo as áreas de interesse de cada um deles. E como ele tem muito interesse em games, muito interesse no Super Mario, a gente associou nesse momento das videoaulas a parte conceitual, aquilo que os professores
precisavam conceituar para dar conta do seu currículo, né, da sua matriz curricular, trazendo também as suas áreas de interesse para que continuasse fortalecendo o vínculo afetivo com ele e para que ele mantesse aquilo que é importante para a aprendizagem que eu disse lá atrás, correto? Que é a atenção. Se a gente não tiver atenção, a gente não tem aprendizagem. Se não for significativo para a gente não presta atenção. Naturalmente, a gente não vai conseguir manter o foco atencional. E a gente só consegue a atenção e a apreensão daquilo que é significativo se isso tiver um valor emocional. Se não tiver valor emocional, nada vai acontecer, porque o cérebro não vai liberar os hormônios necessários para esse fator atencional, para esse fator da aprendizagem, que são específicos aí, a dopamina, né, que é o neurotransmissor do prazer, a serotonina, que é o neurotransmissor da alegria. A gente precisa ter alegria e aprender. Aquilo tem que ser significativo para a gente. E aí eu trouxe um trechinho para vocês dele assistindo a videoaula de matemática quando a professora inseriu, né, logo no início lá das videoaulas, no período remoto, um trechinho aí de um desenho que ele gostava muito. Espero que vocês consigam ouvir, tá, gente? Vamos torcer que sim. Tá ouvindo, Isabel? Não tem som. Não tem som? Mas dá para ver dá para ver Dá para ver? A manifestação dele com o desenho. Do Mário, ele gosta do Mário, né? Isso. A gente tentou mexer aqui mais uma coisinha, vamos ver se agora vai. Peraí. Ok, né? Vamos ver se agora vai. Uhum. Saiu, Isabel? Não, a reprodução de vídeo, ela é difícil mesmo. Foi não, né? Mas, enfim, era legal que vocês conseguissem ouvir. Mas ali, ele começa a assistir, né? E ele percebe, né? A mãe colocou para ele a videoaula na TV, e ele percebe que chega o desenho de interesse dele, né? E ele tá com um dos seus personagens prediletos na mão e ele corre. Ele fica tão feliz que ele corre para pegar outro. É do Sonic junto com o Super Mario. Aí ele vai buscar o outro. Ele vai buscar o Mario. Ele tá com o Sonic, ele vai buscar o Mario. Ele não quer perder a aula de matemática, porque a professora conseguiu unir as áreas de interesse dele, né? Em consonância aí com o fortalecimento do vínculo afetivo, em relação ao afeto, para que ele pudesse compreender. Então, ela conseguiu unir esses conceitos matemáticos em relação aos personagens. Então, tem uma hora que o Mario pega as estrelinhas, junto com o Sonic, faz uma caçada às estrelinhas, depois ela trabalha adição e subtração de forma significativa com aquelas estrelinhas. Então, assim, tudo é muito voltado para as áreas de interesses dele. Trabalha com a emoção, automaticamente atrela a cognição, né? A aprendizagem. Exatamente. A aprendizagem do raciocínio lógico-matemático. Lembra que a gente falou que o cérebro do autista tem prejuízos? Sim. No córtex pré-frontal? Sim. O córtex pré-frontal, ele é responsável pelo raciocínio lógico-matemático. Tem prejuízo no sentido da abstração. Então, a gente tem que trazer o que é aquilo que é concreto e significativo, para obter a emoção, o significado e a compreensão. Aqui, não sei se vocês vão conseguir, mas ele lê. É um trabalho de língua portuguesa, que a professora passou uma pesquisa, e ele fez a pesquisa juntamente com a sua responsável, e ele lê. Ele grava um vídeo, a mãe grava um vídeo, né, dele fazendo a leitura. Eu vou lamentar se vocês não conseguiram ouvir. A gente já mexeu em várias coisas aqui, mas ainda não conseguimos achar resposta. Por que não sai o áudio? Vamos tentar. Ele faz a leitura. Atrás dessa imagem é do shopping Nova América, um shopping aqui no Rio, e a professora pediu uma pesquisa durante a aula, né, e ele fez a pesquisa, escreveu e escreveu.
Andréia, tenta fechar seu áudio. Espera aí, deixa eu tentar. Não ouve, né? Não. Mas, enfim, gente, ele lê. É uma pesquisa que ele fez, né, sobre o Shopping Nova América. A professora pediu, passou as orientações, ele ouviu as orientações e a mãe treinou ele. E como ele lê, né, ele já é alfabetizado, ele vai lendo ali. Então, ele sabe que ele tem que fazer a leitura naquele momento, ela vai orientando ele conforme as orientações da professora. Então, a gente fala do acolhimento à família, né, que a família também precisa das orientações, para dar conta também desse processo cognitivo, né, e da interação dele, e aí ele vai conseguindo realizar as atividades aí, pertinente à parte pedagógica. Se depois a gente conseguir resolver aqui, a gente volta para esse vídeo para vocês. Aqui é uma atividade também, um trabalho de educação física, né, lembrando mais uma vez que eu falei que as questões relacionadas ao cerebelo, onde há prejuízo, né, no cérebro do autista, também traz prejuízo aí nas habilidades psicomotoras, de equilíbrio, né, de refinamento psicomotor. Então, é importante também o trabalho do profissional de educação física, também aliado com essa pedagogia do afeto, para que ele consiga aí dar resposta a essa parte motora e conseguir alcançar as habilidades. Então, lembre-se, eles têm prejuízo nos aspectos motores, mas vamos ver o que o Gabriel consegue fazer nesse trabalho aqui para o professor de educação física. Ele se apresenta, tá, gente? Não dá para vocês ouvirem, mas ele se apresenta. Ainda tem tchauzinho, que no final a mãe falou que era para dar tchau. Ele se apresenta, ele diz que é o aluno Gabriel, que ele é o Gabriel Monteiro, do 4º ano, e que ele vai apresentar, né, atividade de educação física e vai fazer uma cambalhota. Era o trabalho de educação física que ele precisava fazer. Ele tinha que dar uma cambalhota. É uma habilidade difícil, hein, gente? E ele consegue fazer. É verdade. É uma habilidade difícil. Por que a gente conseguiu alcançar esses objetivos aí? Claro que não é só o trabalho, o mérito da escola, tá, gente? Lembre-se que a gente também trabalha, né, em junção com as equipes, né, terapêuticas, que também fazem um trabalho. Ele é um aluno que a família é bastante comprometida, ele é bem acompanhado aí nas questões terapêuticas dele, né? Mas o trabalho pedagógico vai indo muito bem, graças a Deus. E para ele conseguir fazer esse trabalho, há um envolvimento muito grande do professor de educação física, há um trabalho também em relação aos terapeutas dele, e aí a gente vai alcançando os resultados aí. Andréia, Sim? nós estamos finalizando aqui, né? Temos 6 minutinhos. Falta 6 minutos. Tem uma pergunta interessante que a Fabiane Alves faz. Ela pergunta assim, qual é a proposta para conseguir saber os principais interesses que as crianças com TEA? Porque a gente percebeu que a professora conseguiu, né? A professora conseguiu pegar a área de interesse dele, que era o Sonic e o Mário, né? Isso. Sabe como que a gente consegue? Perguntando às famílias. As famílias aqui nos dão resposta. Ó. Aqui é um outro trechinho também de uma aula, eu vou correr por causa do nosso tempinho. Aqui também a professora dando aula para ele de história, ó. Uma outra música que de área de interesse dele, para ela conceituar aí as questões relacionadas ao conceito de história, ela trouxe uma música. E depois, com a música, ela vai conceituar. Só peço para não reparar ele sem blusa, tá? É comum, pelas questões sensoriais, às vezes eles não conseguirem ficar tanto tempo de roupa. Rio de Janeiro, 40 graus, né? Então, nesse dia aí, ele não deu conta de ficar com a blusa da escola. Mas a gente compreende porque a gente entende as particularidades do aluno. Olha, coloca o Mário.
Agora está saindo som, Andréia. Ah, que maravilha, Ana. É muito lindo de vê-lo. Aqui é um trechinho da aula da professora também, mas não vai dar para a gente se estender muito aqui, mas a professora conceituando para ele, né, conceitos pedagógicos, conceitos relacionados à língua portuguesa, sílaba tônica, associando as áreas de interesse dele também. A professora está conceituando sílaba tônica, língua portuguesa, aluno com dificuldade, né, prejuízos nas áreas de linguagem semântica, pragmática, então, são conceitos difíceis para ele compreender, né, a sílaba mais forte, mas ela traz um significado através da associação, né, dos super-heróis que ele conhece, ele reconhece, e bem com um aparelho, né, relacionado aos games, que também é significativo para ele poder associar. Aqui é um pedacinho também de um acompanhamento relacionado também a alunos com transtorno do espectro autista. Eu vou me antecipar e falar antes que a gente termine aqui o tempo, que já vai estar terminando, mas hoje nós temos incluídos na escola 8 alunos com transtorno do espectro autista, né, acometidos pelo transtorno do espectro autista, cada um com uma particularidade, e 3 alunos estão em investigação para esse transtorno. É o maior número, né, em relação ao diagnóstico que nós temos incluídos, nós temos em torno aí de 40 alunos incluídos com diagnóstico na escola, e a quantidade relacionada a maior número de diagnóstico, em referência a diagnóstico, nós temos maior número de alunos com transtorno do espectro autista. E assim, a gente não tem dificuldade, né, a gente não tem dificuldade nenhuma em fazer esse processo inclusivo deles. Às vezes a gente encontra alguns desafios, né, como esse pedacinho aqui desse vídeo que eu vou mostrar, em relação às questões da seletividade na alimentação. Aqui foi uma intervenção realizada juntamente com a nutricionista da escola, né, que diante daquilo que eu fui trazendo para ela, sobre as particularidades que acometem um transtorno, questões sensoriais, particularidades, né, apego à rotina, aquilo que a família oferece no seu ambiente no seu ambiente familiar, culturas relacionadas à alimentação, entre outros. Quando o aluno chega na escola, às vezes ele tem essa dificuldade, né, em adaptar, e ele não é verbal, né, então se ele não é verbal, ele não consegue expressar para a gente o que ele deseja. Então eu fiz um acompanhamento com esse aluno, juntamente com a nutricionista da escola, trazendo um cardápio interativo de antecipação através das imagens, aquilo que era oferecido no dia a dia, né, da alimentação da escola, mas a gente não conseguia entender o que ele queria, né, chamamos a família também não conseguia nos dar resposta, a gente trouxe vários caminhos, a alimentação de casa, o pratinho de casa, a colher de casa, tudo para ver se ele conseguia se alimentar, e ele não conseguia, ele não aceitava a comida da escola de forma alguma, até que um dia a mãe sinalizou para a gente, né, que ele gostava, né, às vezes, de comer ovo mexidinho em casa, ela fazia o ovinho mexido para ele, mas que não era feito no óleo, tinha que ser feito na manteiga para ele comer. Então, assim, foi um caminhar aí de uns 3 meses para que a gente pudesse obter respostas do que esse aluno, né, o Miguel, gostaria de comer no ambiente escolar. E aí eu trabalhei com cardápio interativo, trazendo primeiramente as áreas de interesse deles, personagens, super-heróis, vou passar só um pedacinho para o nosso tempo. O cardápio tinha os personagens. Então, se ele aceitasse colocar algo no pratinho dele ali na hora do almoço, eu ia colocar para ele as imagens, né, as figurinhas dos personagens que ele gostava. Olha a alegria dele. Ele ficava muito feliz querendo que eu colocasse, mas eu explicava, era um combinado que eu ia fazendo com ele. Ele chegou para a gente sem um diagnóstico, esse aluno, chegou sem um diagnóstico, e com as nossas percepções, a equipe multidisciplinar encaminhou,
né, para uma avaliação neurológica, e ele retornou aí com o diagnóstico do transtorno espectro autista. A dificuldade maior porque ele não verbalizava, né, o que ele gostaria de comer. Até que a gente entendeu e a nutricionista preparou para ele, juntamente com a equipe da cozinha, né, o ovinho mexido na manteiga para ele. Aqui é só a apresentação do cardápio, do combinado que eu estava fazendo com ele. E aqui já é ele aceitando, o dia que a gente acertou. Foi a primeira vez que a gente ofereceu. E esse dia foi uma festa, gente, foi uma festa. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz, gente, coraçãozinho. Gracinha, gente. Esse coraçãozinho, gente. Eu sei que estou passando do tempo, eu não podia deixar de mostrar isso para vocês. Sim. Olha só que coisa mais linda. Não verbal, hein? Não verbaliza, mas expressa sentimentos, né? Expressa sentimentos. Expressa sentimentos. Expressou sentimento, que nós acertamos. Agora era o que ele queria, né? E a gente já tinha oferecido o ovo cozido, mas não era ovo cozido que ele queria o ovo mexido na manteiga. E esse dia foi uma festa tão grande, tão emocionante, porque foi a primeira vez que ele se alimentou na escola. Ele não comia de forma alguma, porque não era o que ele estava habituado, não era o que ele queria comer. Então, ele esperava chegar em casa para ele comer lá algumas coisas que eram do convívio dele. Ok. A nutricionista fazendo festa com ele, a nossa nutricionista Marisa, estava acompanhando juntamente comigo. Super feliz, gente. É um vídeo emocionante, mas não dá tempo para a gente ir até o final. Olha que alegria. Aí já come tudo, come o arroz, come o feijão misturadinho com o ovo. E daí por diante a gente não teve problema nenhum mais com ele em relação à seletividade. Mas foi um trabalho de 3 meses, gente, 3 meses. Isso não aconteceu do dia para a noite, não. A carinha de satisfação dele. Foi uma alegria para ele, para nós, né? Todos os dias nós íamos ao refeitório com ele, mostrava as fichinhas, né, para ele conseguir fazer aquele trabalho, para ele se alimentar. Aqui é só algumas estratégias, né, que a gente utiliza também, né, com alguns alunos aí com transtorno espectro autista, a mesa de luz, porque eles têm preferência, né, em objetos luminosos, né, coloridos, então a gente acaba utilizando esses recursos aí a nosso favor. Essa é uma mesa de luz que nós temos lá na escola, né, com uma aluna nossa com transtorno espectro autista da educação infantil, a gente trabalhando aí também com ela. E no ensino remoto eu fiz uma adaptação dessa mesa de luz. E aí só um pedacinho aqui, ó, que eu trouxe para vocês da adaptação dessa mesa de luz. Eu fiz uma contação de histórias num atendimento educacional especializado, remoto, com a mesa de luz, feito com cascas de ovos. E aí eu faço uma contação de histórias para fazer estimulação cognitiva, de áreas de linguagem, de sequência lógica, matemática e assim por diante para alunos com transtorno espectro autista. Deixa eu ver se eu consigo dar uma seguidinha aqui para a gente, pelo menos pegar um pedacinho. Aqui eu explico. Ó, que dentro da casca do ovo eu desenhei, eu ensino, né, para as famílias fazerem isso. As cascas de ovos são aproveitadas nessa mesa de luz. Desenho com a canetinha, coloca um pote plástico transparente e o celular com a lanterna ligada. E aí, no escuro, você vai fazendo uma contação de histórias. E aí, isso dá para eles um significado e permanecem enganjados durante a atividade por conta da luminosidade, né? Que são atraídos pela luminosidade. E nunca esquecendo de trabalhar, né, os valores e sentimentos. A história é muito bonitinha, gente, que eu contei. É uma história bem bonitinha que eu falo da importância do amor, né, como que a família é importante nas nossas vidas. Aqui, né, também é uma intervenção para alunos também com transtorno espectro autista na sala do programa, né, com balanço de Likert que eu tenho lá, em períodos de agitação, né, e a gente oferece para eles também esse momento de descanso, de informação, de resposta adaptativa aí
as questões proprioceptivas de toque profundo para eles se regularem, que às vezes é necessário a gente oferecer esse descanso, né, pelas cargas sensoriais que vão acontecendo no ambiente. Aqui também um recurso que eu não posso deixar de mostrar para vocês, é uma caixa de papelão, onde eu também trabalho as áreas de linguagem, imaginação, criatividade, mantendo o foco atencional pela contenção do corpo. A criança é convidada a entrar dentro da caixa e eu vou contando a história para ela. Aí ela vai prestando atenção, vai interagindo comigo, porque em relação ao corpo, né, essa contenção, ela fica ali sentadinha, dá uma informação de tranquilidade, né, e ela consegue prestar um pouco mais atenção, porque a gente manda informação proprioceptiva para o cérebro. Sobre as questões também relacionadas à dificuldade de imaginação, né, isso também é possível, desde que a gente trabalhe, que a gente ofereça recurso para isso, tudo é possível, né, a gente trabalha com bastante dramatização no dia a dia, durante as atividades, né, da escola, e a gente tem tido aí bons caminhos com eles em relação também ao desenvolvimento das habilidades criativas. Aqui também trabalhando as expressões faciais, a interpretação das emoções, através da contação de histórias, né, junto com o Miguel, lá na sala do programa. E aqui eu vou fechando, né, aí com uma citação da professora e doutora Marta Helvas, né, que ela cita sobre essa importância de nós compreendermos que todos são capazes de aprender, porque a aprendizagem, ela, a princípio, né, como eu disse anteriormente, ela é cognitiva, mas a base dela é emocional. E o professor, ele é o responsável, né, pelo esse encantamento, né, para que promova esse aspecto emocional, porque ele vai ser o encantador dos seus conteúdos curriculares, ele vai promover, assim, sinapses de qualidades no cérebro desse sujeito, né, ele vai transmitir, ele vai favorecer que esse cérebro produza emoções positivas e, assim, ativar o seu sistema de recompensa e dar, assim, as suas respostas. E aqui nós temos a aluna Clarice, né, aí dentro da caixa, confortável, feliz, porque ela sentiu, né, informações proprioceptivas e que deram para ela aí um momento de contentamento e compreensão daquilo que a gente estava propondo para ela de forma pedagógica. Aqui eu finalizo com um vídeo, né, não sei se vocês vão conseguir ouvir, se vocês não ouvirem, eu vou fechar, tá? Porque aqui é só, assim, a conclusão de tudo que a gente apresentou aqui hoje. Os alunos com transtorno espectro autista, eles têm a oportunidade de participar em todas as atividades, juntamente com a professora da turma, né, juntamente com seus professores. É a professora que, com seu fortalecimento de vínculo afetivo, ela dá os comandos para que ele participe, ela treina eles, né, para que eles participem de todas as atividades festivas da escola, as comemorativas da escola. E aqui foi muito interessante que, mesmo diante das questões sensoriais que acometem o Gabriel, ele foi preparado pela professora dele, né, ela transmitiu segurança para ele, que ele poderia permanecer durante essa atividade, e que, ao momento que ele quisesse se retirar, não teria problema. Mas ele tem um vínculo afetivo tão fortalecido com ela, ele tem um amor tão grande por ela e ela por ele, que ele permaneceu o tempo todo durante essa atividade, né, e no final ele se aproxima dos colegas aí da turma para poder também participar. Eu estou ali atrás, chorando, né, e emocionada de ver essa coisa mais linda. Sai o som? Não estou ouvindo. Não sai. Não sai? Que pena. Mas ele está ali, se vocês conseguirem ver, ele está ali do ladinho da professora dele, ela está passando segurança para ele, se ele quiser participar, que ele pode, mas ele está ali do lado dela. A turma está dançando, é a turma dele, de referência. Por enquanto, ele está participando de longe, mas feliz. Pulando agora. Aproveitando esse vídeo, gente, só para colocar para vocês, que todo o trabalho feito com os alunos relacionado ao diagnóstico do transtorno espectro autista é feito pelos professores. São os professores que planejam, né, que realizam atividades pedagógicas com eles, que orientam a eles, né, nos comandos pedagógicos e sociais,
dentro do ambiente escolar. A equipe multidisciplinar da escola, que fica diariamente lá, dá o suporte aos professores, mas são eles que realizam todas as intervenções e a mediação da aprendizagem dos alunos com o TEA, na escola da LBV do Rio de Janeiro. Aí a professora só orienta ele. Fechamos aqui, gente. Uma pena, não deu para ouvir, mas deu para vocês perceberem. E aí eu fecho, né, com essa reflexão, que incluir é viver a humanidade, experimentando o sentido da vida. O que é o sentido da vida, né, gente? A gente vê que todos podem aprender e conviver de forma social, né, e afetiva. E aí eu agradeço aí mais uma vez o CIESP, a todos vocês que estiveram comigo aí, obrigado pela paciência, passei uns minutinhos, tá? Agradeço mais uma vez a Isabel também pela mediação, doutora Ângela, e deixo aí para vocês, né, o convite para vocês permanecerem no YouTube, lá no canal do YouTube, com o CIESP, que ainda tem muita coisa acontecendo, e no final do dia, né, desse dia, ainda vai ter lançamentos aí de livros, em relação a alguns doutores e mestres, né, que se empenharam bastante nas questões científicas e estão trazendo para a gente aí respostas maravilhosas sobre muitos outros assuntos, tá? Fica o meu contato aí para vocês, meu e-mail, né, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser compartilhar alguma informação, perguntar algo, estarei à disposição. Muito obrigada, Andréia, obrigada pela participação de todos estão maravilhados aqui com os comentários, uma pena não dá para ler, mas dando os parabéns pelo lindo trabalho desenvolvido, tá? Pelo excelente trabalho, pela forma com que é feito esse trabalho aí. Nós agradecemos a todos que estiveram presentes, convidamos para permanecerem e ir para o canal do YouTube do CIESP, agradecemos ao CIESP, a Andréia e a doutora Ângela Matilde, na pessoa da aprendizagem em companhia, por essa linda jornada que nós temos ainda um momento pela frente aí, com grandes palestras ainda. Esse foi só o início. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? E fico à disposição para qualquer pergunta, se vocês depois quiserem, né? Não deu tempo aqui, mas ficou meu e-mail, tá? E depois eu posso passar para a Isabel, não sei se dá para colocar no chat depois, tá, Isabel? Você passar o meu contato, para que eles possam, né, interagir aí naquilo que a gente não conseguiu a tempo, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por tudo, tá? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada a todos, tenham todos uma boa tarde. Vamos continuar as palestras no CIESP, lá no YouTube. Tem muita coisa boa ainda acontecendo, gente. Muita coisa boa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Isso digno de um cavaleiro. Não, mas indicado para falar de dignidade, Falstaff. Se quer saber sobre Inês, pergunte à irmã dela. Então, que esse estrangeiro pensa que roubará de mim. Dulcinea também busca por gente. É uma de suas irmãs. Todas desapareceram misteriosamente. Quer saber sobre isso também? Pergunte ao Conde Severo. Se procurarei, sugiro que seja mais claro. O que está claro é que o Conde estava correto. Eu vi aquela mulher para que o seu escudeiro não sofresse distrações. E a sua presença aqui só prova que teria abandonado a primeira batalha, sabe?